O software foi lançado antes do café da manhã. 3 novos modelos de inteligência artificial na Microsoft. Uma plataforma de governança tratando cada agente como um funcionário humano. Um governo federal que quer definir as regras mas não consegue entrar em acordo consigo mesmo. E uma empresa cortando milhares de empregos para pagar pelas máquinas que farão esses trabalhos melhor. É assim que uma stack amadurecendo parece por dentro. Eu sou a Nova. E eu sou a Aloy. Esse é o Open Cloud Daily. Hoje vamos acompanhar o trem de lançamentos, 5 histórias sobre uma indústria de inteligência artificial que parou de ser experimental e começou a ser infraestrutura. O maior lançamento do ano do Open Cloud. A Microsoft fazendo uma declaração como laboratório de modelos Foundation. Gerenciamento de identidade empresarial chegando para os agentes de inteligência artificial. A Oracle trocando o quadro de funcionários por GPUs. E um governo federal e 50 legislativos estaduais que não conseguem entrar em acordo sobre quem define as regras para tudo isso. E começamos com a evidência mais concreta desse argumento, um lançamento de software. O OpenCloud V2026.4.1 foi lançado em 2 de abril, e é o tipo de lançamento que marca um antes e um depois. Não por causa de uma única funcionalidade, mas pelo que a lista de funcionalidades diz coletivamente sobre para onde o projeto acha que está indo. Antes de entrar nas funcionalidades, um pouco de contexto para quem é novo no programa. O OpenCloud é um sistema operacional de inteligência artificial pessoal. Ele roda na sua máquina. Ele se conecta aos seus aplicativos de mensagens, Telegram, Discord, Signal, entre outros. Ele pode executar tarefas agendadas, criar subagentes em segundo plano e manter memória persistente sobre sua vida e trabalho. Pense nele menos como um chatbot e mais como uma inteligência artificial sempre ativa que vive na sua infraestrutura. E a V2026.4.1 é o maior lançamento único que ela teve neste ano. A funcionalidade principal se chama /TAS. E para entender por que ela importa, você precisa entender o que estava faltando antes dela. Então aqui está o problema que as /TAS resolvem. O OpenCloud já tem trabalho em segundo plano há um tempo, subagentes, cron jobs, processos de longa execução que rodam enquanto você faz outras coisas. Mas até este lançamento, se você quisesse saber o que esses agentes estavam fazendo, tinha que ir descobrir. Você sabia que tinha iniciado um trabalho, mas o trabalho estava, em algum lugar, rodando. Com sorte. O que é fine quando você tem uma tarefa em segundo plano? Não é fine quando você tem 5. Ou quando você volta para sua máquina depois de 1 hora e não tem certeza do que terminou, o que falhou, e o que ainda está processando. E definitivamente não é fine quando você está tentando usar isso como infraestrutura diária genuína, não apenas um experimento ocasional. As /TAS mudam isso. Digite /TAS em qualquer superfície de chat e você obtém uma visão ao vivo do trabalho dos agentes em andamento, apresentada diretamente na conversa. Não um painel separado. Não um arquivo de log justo ali no chat, onde o contexto já está. Isso parece pequeno. Não é pequeno. O que isso realmente significa é que a conversa se torna o plano de controle. Seu chat com seu agente, qualquer que seja o nome que você deu a ele, não é mais apenas onde você dá instruções e lê resultados. É onde você monitora operações em andamento. Essa é uma mudança arquitetural significativa. O agente não é mais uma caixa preta com quem você conversa. É um sistema que você pode observar por dentro da interface que você já usa. E pense no que isso faz com a confiança. Uma das preocupações persistentes que as pessoas têm sobre agentes de inteligência artificial fazendo trabalho real é que você não sabe o que eles estão fazendo em segundo plano. Você pediu algo, eles saíram para fazer, e agora você está esperando. As /TAS eliminam essa incerteza. Você pode verificar. Você pode ver a fila. Você pode assistir algo realmente terminar. Essa é uma relação qualitativamente diferente com seu agente. A segunda grande funcionalidade da V2026.4.1 é o suporte bundled ao CRXNG para busca na web. CRXNG é um metamecanismo de busca de código aberto. Ele agrega resultados de múltiplas fontes na web, roda inteiramente na sua própria infraestrutura, e não reporta suas consultas a ninguém.
Neste lançamento, o OpenClaw oferece suporte integrado a ele como backend padrão de busca na web, sem chave de API externa, sem conta, sem cobrança por consulta. Isso é significativo por duas razões. Primeiro, remove um ponto de fricção comum para novos usuários. Anteriormente, obter uma busca decente na web no OpenClaw exigia configurar uma API de terceiros, gerenciar chaves, e aceitar que cada consulta estava indo para algum serviço externo. Agora você pode subir o CRXNG localmente e seu agente tem busca na web completa sem nada disso. Segundo, é uma declaração de privacidade. Um agente de inteligência artificial que busca na web em seu nome, rodando no seu hardware, consultando seu próprio agregador de busca. Essa é uma relação genuinamente diferente com a informação do que seu agente chama uma API comercial toda vez que precisa pesquisar algo. Para qualquer um rodando o OpenClaw em um ambiente onde a privacidade das consultas importa perguntas pessoais de saúde, pesquisa de negócios, qualquer coisa sensível, essa é uma opção importante de se ter nativamente. O restante do lançamento lê como uma rodada de endurecimento em todo o sistema. Voice Wake no Asus. Você pode ativar seu agente com uma palavra-chave em um MacBook ou desktop Mac, completamente sem usar as mãos. Listas de permissões de ferramentas do Chrome. Administradores agora podem especificar exatamente quais ferramentas estão disponíveis para tarefas agendadas, então um cron job que é supposed para puxar dados não pode subitamente começar a enviar e-mails. Uma grande varredura de correções de confiabilidade no fluxo de aprovação, na integração com o Telegram, na integração com o Discord, no indexador de memória, e na persistência de autenticação. Deixa eu dizer uma palavra sobre por que a correção de persistência de autenticação importa especificamente. Se você está rodando o OpenClaw em um servidor e o estado de autenticação reseta ao reiniciar, você perde sua continuidade de sessão. Seu agente não lembra quais canais está conectado, quais credenciais foram concedidas, o que está pendente. Para um projeto pessoal, isso é irritante. Para uma pequena empresa usando como infraestrutura real, isso é uma interrupção de serviço. O fato de isso ser abordado neste lançamento é mais um sinal de que o projeto está levando casos de uso em produção a sério. As correções de confiabilidade das integrações com Telegram e Discord estão na mesma categoria. Seu agente não pode ser o tecido conectivo da sua vida digital se a camada de mensagens dropa mensagens, falha silenciosamente, ou fica desincronizada. Essas correções não aparecem em comunicados de imprensa. Não são demonstradas no palco. Mas são a diferença entre roda muito bem em demos e eu confio com trabalho real. As correções do fluxo de aprovação também merecem ser mencionadas, porque elas têm sido uma fonte consistente de fricção. Quando você tem um agente fazendo trabalho em segundo plano, e ele encontra algo que precisa de aprovação humana, o mecanismo de aprovação tem que ser confiável. Se aprovações expiram silenciosamente se não chegam ao canal certo, se são duplicadas ou dropadas, o agente não pode ser confiável para trabalho real. Esse tipo de correção não é glamouroso, mas é o que torna a agente como infraestrutura possível. Se você tivesse que resumir a V2026.4.1 em uma frase, OpenClaw não é apenas um agente que faz coisas. Está se tornando um sistema operacional de agentes que mostra, roteia e governa trabalho em andamento. A superfície conversacional está absorvendo o monitoramento e o plano de controle. Esse é o caminho que este lançamento está seguindo. E se você quer prova de que o ritmo desse desenvolvimento é parte da história em si, aqui está um dado. O beta deste lançamento e o lançamento estável saíram no mesmo dia. Essa cadência não é acidental. É uma equipe que tem sua infraestrutura de lançamento conectada o suficiente para que mudanças grandes de UX possam ir de beta para produção em horas. O que te diz algo sobre a cultura de engenharia e algo sobre a ambição. Para comparação, projetos de software empresarial grandes medem ciclos de lançamento em trimestres ou anos. Mesmo projetos open source rápidos frequentemente têm semanas entre beta e estável para lançamentos deste escopo. A natureza diária do OpenClaw é literalmente chamado de OpenClaw Daily. Este podcast espelha a cultura de envio do projeto. Isso não é coincidência. É uma filosofia. E é uma aposta de que os usuários que se mantêm atualizados se beneficiam mais do que os usuários que esperam por um lançamento estável de suporte de longo prazo.
Em 2 de abril, o mesmo dia do lançamento do OpenClaw, a Microsoft revelou 3 novos modelos Foundation construídos por sua equipe interna de inteligência artificial. E com eles, uma declaração do CEO Mustafa Suleyman. A Microsoft agora é um laboratório de inteligência artificial do top 3, logo abaixo da OpenAI e da Gemini. Vamos levar essa afirmação a sério por um momento antes de testá-la. 6 meses atrás, Microsoft Inteligência Artificial significava na empresa que licencia a OpenAI. Significava integração com Azure e marca Copilot e funcionalidades de produtividade. Não significava desenvolvimento de modelos Foundation. Então o fato de a Microsoft agora ter uma equipe interna construindo modelos competitivos, e estar disposta a dizer somos um laboratório top 3 em voz alta, isso é uma mudança genuína de posicionamento. Os 3 modelos são: My Transcribe 1, o modelo de Speech to Text Climbing Best in Class Accuracy em 25 idiomas. My Voice 1, o modelo de Text to Speech que supostamente gera 60 segundos de áudio por segundo de output, o que se preciso é significativamente rápido para aplicações em tempo real. E My Image 2, um modelo de geração de imagens atualizado que está ranqueando no top 3 nos leaderboards padrão. A convenção de nomes merece ser notada, My Microsoft Inteligência Artificial. Não é um nome de marca de parceria. Não é marca Copilot. É explicitamente esse é o modelo próprio da Microsoft. Esse é um sinal deliberado. A Microsoft não está apenas integrando a tecnologia da OpenAI em seus produtos. Está construindo sua própria camada Foundation. E o preço é agressivo. A Microsoft está explicitamente precificando abaixo da AWS e do Google nesses serviços. Essa combinação, clients de capacidade top 3 mais preço competitivo, é um tiro direto nos outros 2 grandes provedores de nuvem. Isso não é nós construímos um modelo. Isso é, estamos entrando no mercado como competidor em um preço que dificulta dizer não. O timing merece ser refletido. O OpenClaw envia seu maior lançamento do ano. A Microsoft joga 3 modelos Foundation com declaração de top 3. Ambos em 2 de abril. Você quase pensaria que alguém planejou isso. Obviamente não planejaram juntos, mas a coincidência é reveladora. A camada de plataforma de inteligência artificial está esquentando de várias direções simultaneamente. O OpenClaw está amadurecendo o lado do sistema operacional de agentes. A Microsoft está amadurecendo o lado do modelo Foundation. O Google lançou o Gemini 2.5 Pro no topo dos benchmarks no mês passado. A Anthropic está enviando atualizações do Claude mais rápido do que nunca. E todos estão fazendo isso agora porque a janela para estabelecer posição está aberta agora. A pergunta para desenvolvedores e usuários é: isso muda seu cálculo? Se a Microsoft está genuinamente no tier de modelo Foundation Top 3, você avalia o My Transcribe 1 para seu pipeline de transcrição em vez do que está usando hoje? O My Voice 1 compete com provedores especializados de TTS para suas necessidades? Minha leitura sobre isso é: a Microsoft tem uma vantagem de distribuição extraordinária que capacidade sozinha não consegue igualar. Se esses modelos forem genuinamente competitivos em qualidade, os caminhos de integração através do Azure, do Office 365, do GitHub Copilot, esses já estão instalados em todo lugar. Você não precisa migrar sua infraestrutura para usar um modelo da Microsoft. Você simplesmente ativa, muitas vezes de ferramentas que você já está pagando. O que é um MOAT competitivo muito diferente do que a Anthropic ou a Mistral tem? A Anthropic tem que convencer você a fazer uma chamada de API para o endpoint deles. A Microsoft pode disponibilizar o modelo dentro de ferramentas que você já usa diariamente. Essa é uma vantagem estrutural que qualidade sozinha não pode comprar, e é por isso que a client Top 3, se manter nas avaliações, é genuinamente significativa ao invés de apenas marketing. O outro lado é, o histórico da Microsoft em construir produtos de inteligência artificial duráveis é misto. Cortana, Clip. Até alguns dos primeiros rollouts do Copilot confundiram mais pessoas do que ajudaram. Suleyman veio da DeepMind e da Inflection e tem credibilidade real no mundo dos laboratórios de inteligência artificial. Mas a capacidade organizacional da Microsoft de executarem uma estratégia de inteligência artificial coerente em toda sua superfície de produtos ainda não está comprovada nesse nível de ambição.
Vale a pena assistir de perto. Muito depende de se a Client Top 3 se sustenta quando a comunidade de avaliação obtém acesso sério a esses modelos. Performance em benchmark é uma coisa. Experiência de desenvolvedor no mundo real em 25 idiomas para transcrição, ou latência real para um sistema de TTS em escala de produção, é bem outra. E há uma questão secundária interessante aqui sobre o que isso significa para o relacionamento com a OpenAI. A Microsoft e a OpenAI têm uma parceria profunda. A Microsoft investiu aproximadamente 13 bilhões de dólares na OpenAI. Mas agora a Microsoft também está construindo modelos que poderiam competir com as ofertas próprias da OpenAI. Os modelos mais estão em categorias Speech, Voice, Image, onde a OpenAI também tem produtos. Como a Microsoft navega essa tensão interna entre parceira e concorrente será uma das histórias definidoras dos próximos anos em inteligência artificial. É a mesma tensão que o Google tem entre seu negócio de cloud vendendo serviços de inteligência artificial de outras empresas e seus próprios DeepMind e Google Brain produzindo modelos competitivos. Os hiperscalers são simultaneamente os provedores de infraestrutura e os concorrentes. Essa é uma estrutura de mercado incomum, e não é totalmente estável. Vamos falar sobre governança. Não regulação, vamos chegar nisso, mas a governança prática no nível de infraestrutura, de agentes de inteligência artificial em ambientes empresariais. A Okta anunciou sua plataforma chamada Okta for Inteligência Artificial Agents, geralmente disponível em 30 de abril. O pitch é direto: trate cada agente de inteligência artificial como uma identidade não humana que precisa do mesmo gerenciamento de ciclo de vida que um funcionário humano. E quando você expõe assim, faz sentido óbvio. Um agente de inteligência artificial operando em um ambiente empresarial pode acessar dados, enviar solicitações em nome de usuários, tomar decisões e executar ações. Se um funcionário humano tivesse esse nível de acesso, você teria uma entrada de diretório para ele, um conjunto documentado de permissões, uma trilha de auditoria completa, um processo formal de onboarding quando sair, e uma forma de revogar acesso instantaneamente se algo der errado. O argumento da Okta é: você precisa de tudo isso para agentes também. E agora, a maioria das empresas não tem isso. Elas estão criando agentes de inteligência artificial em pilots e proofs of concept sem a infraestrutura de governança para rastrear o que esses agentes realmente podem acessar, o que estão fazendo com esse acesso, ou como desligá-los de forma limpa se necessário. A plataforma tem 4 capacidades centrais. Primeira, descoberta automática de agentes de inteligência artificial Shadow, agentes que estão rodando em um ambiente sem estar formalmente registrados em lugar nenhum. Isso é o equivalente empresarial de Shadowite. Alguém no time de marketing sobe um workflow de inteligência artificial usando uma ferramenta de terceiros. Ela tem acesso ao CRM da empresa ou ao sistema de e-mail, e ninguém de ti sabe que existe. A Okta quer encontrar esses. Segunda, aplicação de política de menor privilégio. Cada agente obtém o acesso mínimo necessário para fazer seu trabalho. Não há acesso a todo o Salesforce porque o usuário que configurou aconteceu de ter direitos de admin. Acesso com escopo, documentado, auditável exatamente ao que o agente precisa e nada mais. Terceira, integrações com plataformas principais de agentes, Google Vertex Inteligência Artificial, DataRobot, Boomi, e outras. Então isso não é um sistema isolado que você teria que construir do zero. Foi projetado para ficar por cima da infraestrutura de agentes que empresas já podem estar deployando. E quarta, e essa é a que mais chama atenção, uma capacidade de logout universal ou kill switch. Se um agente começar a se comportar de forma inesperada, ou se você descobrir um agente rogue que alguém subiu sem autorização, você pode cortar seu acesso instantaneamente em todos os sistemas conectados. Sem esperar por uma limpeza manual de permissões espalhadas por 12 plataformas diferentes. A frase kill switch está fazendo muito trabalho aqui em termos da mensagem que a Okta está enviando para compradores empresariais. Você não está apenas lhes contando sobre gerenciamento de acesso. Você está lhes dizendo: vocês estão no controle. Vocês podem desligar isso. Essa é uma mensagem que importa enormemente para um CISO que está sendo asked top prove deployment de agente de inteligência artificial em toda sua organização. Há um ponto mais profundo aqui sobre ciclos de confiança empresariais. Quando uma nova categoria de tecnologia entra na empresa, ela passa por uma sequência previsível.
Primeira, entusiastas adotam nas bordas sem contar para ti. Segunda, te descobre que já está em todo lugar e corre para ter visibilidade. Terceira, estruturas de governança emergem que tornam a adoção formal possível. Agentes de inteligência artificial estão exatamente nessa transição do estágio 2 para o estágio 3. A Okta está se posicionando como a empresa que faz o estágio 3 acontecer. Vamos conectar isso de volta à história do OpenClaw, porque há um paralelo direto. O OpenClaw V2026.4.1 adicionou listas de permissões de ferramentas do cron, a capacidade de definir exatamente quais ferramentas uma tarefa de agente agendada pode usar. Essa é uma decisão de controle de acesso aplicada no nível do runtime do agente. A Okta está aplicando o mesmo princípio no nível de gerenciamento de identidade empresarial, através de múltiplas plataformas de agentes simultaneamente. O fio condutor comum é que o problema de governança de agentes é real e todos estão resolvendo do seu próprio lugar na stack. O OpenClaw resolve no nível do runtime para indivíduos e pequenas equipes. A Okta resolve no nível de identidade empresarial para grandes organizações com requisitos de compliance complexos. E o que estamos vendo é essas soluções convergirem para a mesma intuição subjacente: agentes precisam ser governáveis, não apenas capazes. O timing do anunciamento da Okta, ainda não ao vivo, já no final de abril, é em si um sinal. Eles estão anunciando agora porque a demanda empresarial é visível agora. CIS e líderes de TI estão sendo asked top prove deployment de agentes de inteligência artificial hoje. A Okta está se antecipando à onda, não perseguindo ela. E percebo que a existência do Okta for inteligência artificial agent significa para a história da Oracle que vamos cobrir a seguir. Se cada agente de inteligência artificial precisa de uma identidade, uma política de acesso, uma trilha de auditoria e um ciclo de vida completo, isso é infraestrutura. Isso é uma nova categoria de trabalho e uma nova categoria de gasto. Não o mesmo trabalho que o agente está substituindo, mas valor genuinamente novo sendo criado na camada de governança. Vamos falar sobre a Oracle. A Bloomberg e o The Guardian reportaram esta semana que a Oracle está cortando milhares de empregos enquanto simultaneamente empurra forte para data centers de inteligência artificial, assumindo dívida significativa para financiar, e aprofundando sua relação de infraestrutura com a OpenAI. A Oracle se comprometeu com uma despesa de capital extraordinária em infraestrutura de inteligência artificial. Os números associados com sua participação no projeto Stargate, a joint venture com a OpenAI, a SoftBank e outros, chegam a centenas de bilhões ao longo de vários anos. Essa é uma aposta de infraestrutura de uma geração, e está sendo financiada em parte reduzindo o quadro de funcionários operacional do negócio existente. É aí que os cortes de empregos entram. Isso não é a Oracle cortando empregos porque o negócio está lutando ou as receitas estão em baixa. Isso é a Oracle cortando empregos porque está deliberadamente realocando capital de capacidade operacional humana para infraestrutura de computação. Esse é um tipo qualitativamente diferente de layoff de uma reestruturação de recessão, e é um padrão que devemos esperar ver mais através da indústria nos próximos vários anos. A história da Oracle é a versão blunt de algo que está acontecendo mais silenciosamente em outros lugares. Você move orçamento de salários para a GPUs. Você aposta que a infraestrutura que está construindo vai gerar mais receita e mais margem do que as pessoas que você dispensou. E você faz essa aposta em escala, rápido, porque a janela para se tornar o provedor de infraestrutura de inteligência artificial de registro da próxima década está aberta agora, e não vai ficar aberta indefinidamente. E para deixar claro o que a Oracle está realmente construindo, isso é infraestrutura física, data centers, contratos de energia, sistemas de resfriamento, networking de fibra, as coisas que todos assumem que são problema de outra pessoa até não haver o suficiente delas. E agora há uma escassez genuína de capacidade de computação de inteligência artificial relativa à demanda. As empresas construindo essa capacidade estão fazendo uma aposta de que a demanda vai se manter e crescer. A história de capacidade de inteligência artificial que acompanhamos neste programa, melhores modelos, melhores agentes, melhores ferramentas de desenvolvedor, tudo isso roda em infraestrutura física que alguém tem que construir e operar. E a camada de infraestrutura física agora está em uma guerra de capital. Oracle, Microsoft, Google,
Amazon estão todos gastando em níveis que teriam sido descritos como irracionais 5 anos atrás. A pergunta não é se eles estão gastando. A pergunta é quem vence a aposta. A posição específica da Oracle é interessante porque não é a vencedora óbvia. A AWS e Azure têm vantagens estruturais em relacionamentos empresariais e ecossistemas de desenvolvedores que a Oracle não tem. O negócio de cloud da Oracle historicamente foi o jogador de terceiro nível nessa disputa. Mas o relacionamento com o Stargate dá à Oracle um cliente âncora específico e extremamente valioso, a OpenAI. E se a OpenAI precisa de dezenas de bilhões de dólares de infraestrutura de computação dedicada, a Oracle se comprometeu a construí-la. Esse relacionamento com o cliente âncora é a chave. Você não precisa vencer o mercado geral de cloud empresarial se você está hospedando a empresa de inteligência artificial mais importante do mundo. A aposta do Stargate é essencialmente: nós seremos o substrato físico da OpenAI, e essa posição será valiosa o suficiente para justificar tudo o que estamos gastando. E há um ponto mais amplo sobre o que infraestrutura de inteligência artificial realmente significa nessa escala. Não são apenas servidores. É energia. Data centers desse tamanho requerem contratos de energia dedicados com utilities, às vezes geração de energia dedicada. É água para resfriamento. É um networking especializado que conecta milhares de GPUs nas velocidades requeridas para treinamento de grandes modelos. Isso é construção em escala industrial, não deploy de software. Os requisitos de capital são mais próximos de construir uma fábrica do que chipeditar um app. O que torna a troca de empregos tão stark. A ADCOM de software é flexível, você pode contratar e dispensar relativamente rápido. Infraestrutura física não é. Uma vez que a Oracle se compromete a construir um data center nessa escala, esse capital está preso por anos. A aposta tem que dar retorno ao longo de uma década, não de um trimestre. E a Oracle está fazendo de qualquer forma, porque acredita que a alternativa, não estar nesse mercado, é pior que o risco. As pessoas sendo cortadas nesse processo são pessoas reais. Devemos dizer isso claramente antes de seguir em frente. Essa não é uma decisão abstrata de realocação de capital em uma planilha. Esses são funcionários que construíram produtos, mantiveram sistemas e serviram clientes, e que foram informados de que sua posição não se encaixa mais na nova estrutura de capital. Isso merece ser nomeado mesmo enquanto analisamos a lógica estratégica, porque a lógica estratégica e a realidade humana são ambas verdadeiras simultaneamente. E vale a pena notar que tipos de empregos estão sendo cortados. Os cortes da Oracle são principalmente em papéis operacionais, de suporte e de back-office, não os engenheiros de data center construindo a nova infraestrutura. Os agentes e automação ainda não estão substituindo as pessoas construindo a infraestrutura. Mas a direção da viagem é clara, e a Oracle é um dos exemplos públicos mais honestos de um cálculo que está acontecendo silenciosamente em empresas através da indústria. Nossa última história hoje é sobre governança no nível político, e é uma história de desacordo fundamental sobre quem faz as regras. A Casa Branca lançou em fins de março um National Intelligence Artificial Policy Framework que faz 3 coisas. 1. Defende a preempção federal de leis estaduais de inteligência artificial. 2. Recomenda explicitamente contra criar quaisquer novos órgãos federais de rulemaking de inteligência artificial. 3. Diz que agências reguladoras existentes, a FTC, a FDA, a SEC, são suficientes para lidar com a governança de inteligência artificial em todo o espectro. Deixa eu traduzir o argumento de preempção para termos simples porque importa. Agora mesmo, estados individuais dos Estados Unidos estão escrevendo suas próprias leis de inteligência artificial. A Califórnia tem regras sobre discriminação algorítmica. O Colorado tem regras. Oregon e Washington têm regras. O Texas tem regras sobre conteúdo gerado por inteligência artificial. Nova York tem regras sobre algoritmos de contratação. Se você está construindo um produto de inteligência artificial e vendendo nacionalmente, você está legalmente requerido to comply com todos eles simultaneamente. A posição federal é: esse patchwork cria custos de compliance que prejudicam a inovação, e devemos ter um padrão nacional em vez disso. O contra-argumento dos estados é incisivo. Vocês tiveram anos para definir padrões nacionais e não fizeram. Enquanto vocês não faziam, estávamos escrevendo leis que protegem nossos cidadãos de danos reais que já estão acontecendo.
Vocês não podem fazer preempção das nossas proteções e substituí-las por nada além de uma declaração de que a FTC vai lidar com isso. E esse contra-argumento tem força real, porque a escala de atividade em nível estadual agora é extraordinária. 45 estados introduziram mais de 1.500 projetos de lei relacionados à inteligência artificial em 2026 sozinhos. Isso é mais do que em todo o ano de 2024. Os estados não estão esperando por liderança federal porque liderança federal não tem liderado. As categorias de legislação estadual merecem ser entendidas em algum detalhe. Requisitos de divulgação de inteligência artificial generativa. Me diga quando estou falando com uma inteligência artificial, ou quando o conteúdo que estou lendo foi criado por uma. Responsabilidade algorítmica. Se uma máquina tomou uma decisão que afeta meu emprego, meu crédito, meu seguro, tenho o direito legal de saber como e por quê. Proteções contra deepfakes, especialmente ao redor de eleições e imagens íntimas não consentidas. Esses não são preocupações acadêmicas fringe. Essas são respostas diretas a danos documentados que já estão afetando pessoas reais. E as dinâmicas políticas aqui cortam através das linhas partidárias usuais de formas que tornam isso mais difícil de prever. Regras de divulgação de inteligência artificial generativa e proteções contra deepfakes têm suporte bipartidário amplo em nível estadual. O push de preempção federal vem de uma administração que é ideologicamente oposta à regulação federal em geral. Mas preempção é em si uma forma de intervenção federal, apenas intervenção que beneficia a indústria ao invés dos estados. Essa tensão vai se desenrolar nos tribunais assim como nas legislaturas. Agora adicione a Lei de Inteligência Artificial da UE, que entra na fase de enforcement de alto risco em agosto de 2026. Alto risco sob essa estrutura significa sistemas de inteligência artificial usados em decisões de emprego, scoring de crédito, aplicação da lei, infraestrutura crítica, educação, migração, categorias amplas que cobrem uma porção significativa do deploy de inteligência artificial comercial na Europa. Se você está construindo um produto de inteligência artificial que vende na Europa, agosto de 2026 não é um deadline suave. Você precisa de proveniência de dados de treinamento documentada, processos de teste documentados, um sistema de gerenciamento de risco funcionando, mecanismos de supervisão humana registrados e registro no banco de dados de sistemas de inteligência artificial da UE. Isso não é planejamento de compliance futuro. Isso é trabalho de compliance que é devido em 4 meses. E aqui é onde fica diretamente relevante para qualquer pessoa construindo no Open Cloud ou times de agentes similares. A categoria de alto risco da Lei de Inteligência Artificial da UE inclui, em algumas interpretações, sistemas de inteligência artificial destinados a serem usados para gerenciamento e operação de infraestrutura digital crítica. Dependendo de como seu agente está deployado, o que ele controla, e quais decisões ele toma, essa classificação pode se aplicar ao que você está construindo. As listas de permissões de ferramentas do cron do Open Cloud sobre as quais falamos antes, isso é exatamente o tipo de mecanismo de supervisão humana que a Lei de Inteligência Artificial da UE quer ver documentada. Não porque o Open Cloud seja especificamente visado pela regulamentação, mas porque o padrão de aqui está exatamente o que este agente pode fazer. Aqui está quem aprovou, aqui está a trilha de auditoria. É precisamente o padrão de documentação que clientes empresariais em indústrias regulamentadas estão agora exigindo de seus relacionamentos com fornecedores de inteligência artificial. Então a história de governança se conecta diretamente de volta às histórias do Open Cloud e da Okta. A pressão regulatória de Bruxelas e Sacramento vai empurrar empresas exatamente para o tipo de gerenciamento de identidade de agentes e a love-listing de ferramentas que ambos esses produtos estão construindo agora. Compliance não é separado da história do produto. Compliance está se tornando parte de por que o produto existe e quem está disposto a pagar por ele. A posição federal americana, agências existentes são suficientes, nenhum novo órgão necessário, vai ser testada por eventos ao invés de debates. O próximo incidente grande de inteligência artificial que gerar pressão política vai testar se a FTC ou a FDA realmente têm a autoridade legal e capacidade prática para responder meaningfully. Se tiverem, a posição de nenhum novo órgão se mantém. Se não tiverem, a pressão por um regulador dedicado de inteligência artificial vai voltar rápido.
A aposta sendo feita em Washington é de que a indústria pode autorregular com guardrails existentes, e que os benefícios econômicos de se mover rápido superam os riscos de se mover sem regras abrangentes. Essa é uma posição ardível. Também é uma posição que foi tentada em outros contextos de tecnologia e nem sempre se sustentou. O vácuo regulatório de mídias sociais dos anos 2010 não é um modelo que Washington deveria estar ansioso para repetir para a inteligência artificial. 5 histórias, um fio condutor. A stack de inteligência artificial está amadurecendo, e maturidade significa coisas diferentes em camadas diferentes da stack. Na camada de modelo, significa a Microsoft entrando em competição genuína de modelo Foundation de top tier. Na camada de runtime de agente, significa o Open Cloud tornando o trabalho em segundo plano observável e governável. Na camada empresarial, significa a Okta tratando agentes como funcionários que precisam de identidades políticas e a capacidade de serem dispensados. Na camada de infraestrutura, significa a Oracle apostando tudo em computação ao custo de com humano. E na camada de política, significa uma responsabilização regulatória que já está em andamento se Washington está pronto para ela ou não. O trem de lançamento não é apenas uma metáfora para a cadência de shipping do Open Cloud. É uma metáfora para a indústria inteira agora. Muitos componentes estão se movendo rápido na mesma direção simultaneamente. A pergunta é se a infraestrutura de governança, técnica e política consegue acompanhar a velocidade das capacidades sendo deployadas. Essa é uma pergunta vale a pena fazer toda semana. E nós vamos. Notas completas do programa e todos os links do episódio de hoje estão no tobonfitnesstech.com/podcasts/episódio 22. Eu sou a Nova. E eu sou a Aloy. Voltamos em breve. Dan, TT Translation Saved.